É um prazer recebê-lo aqui, tá, no nosso programa. Nós estamos aqui em mais um programa Essência Criativa e hoje nós vamos falar sobre experiências com Deus e o nosso convidado é o Johnny Pimentel. Ele é escritor, ele também já compôs algumas músicas e eu peço que Johnny Pimentel, por favor, se apresente. Eu sou o Johnny Pimentel, tenho 52 anos, sou um cidadão iguaçuano e posso declarar que amo a minha cidade. Sou pai de 2 meninos, casado há 25 anos e sirvo ao Senhor, né? Tive uma experiência com o Evangelho desde os 20 anos e venho nessa caminhada de fé com Deus até o dia de hoje. Nossa, Intimidade com Deus daquilo que você propôs. Ah, Senhor, pode dar 50? Tem um texto em Coríntios, eu podia ter guardado para trazer isso, diz assim, o texto diz assim, você não tem o que comer, você não tem o que vestir, você não tem onde morar, envergonhais aqueles que não têm nada para si, nisto te louvarei? Não, nisto não te louvo. Então, eu dei eu entreguei aquilo que eu propus no coração. E aquilo ali era algo simplesmente entre eu e o Senhor. Deus. E o Senhor, isso aí. Então, é muito bom quando você percebe que você pode viver uma experiência com Deus, que Deus tem prazer de se revelar ao coração do homem, quando o homem se predispõe a viver essa fé, pôr essa fé em prática. A vontade do Senhor, né? Isso aí. Porque quando a gente faz a vontade do Senhor, mesmo que pareça, né? Que, poxa, eu tô fazendo isso daqui, vou me prejudicar, mas a gente nunca se prejudica, né? Não, a gente tem um instinto de defender, proteger, mas a palavra diz assim, aquele que ama a sua vida, perderá. Então, quando nós entendemos que o nosso desafio de fé está em confiar em Deus, nós temos tudo. É verdade. Nós temos tudo. E quando a gente faz a vontade dele, ele nos retribui além, né, do que a gente imagina. Aquela palavra, né? Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram daquilo que Deus tem preparado para... Então, é isso, né? E o Senhor, no caso, tinha 6ª série, né? Aos 20 anos de idade. E nunca ia imaginar, né? Que trabalharia e que ganharia 5 salários, né? E é assim que Deus faz, né? E o Senhor, na sua profissão, eu sei que o Senhor, né? Atingiu níveis, né? Acima ainda desse trabalho que o Senhor teve, né? Depois caiu, despingalou tudo. Mas isso mas é um percurso interessante. Né? Eu acho interessante isso também. Por quê? Eu fui borracheiro. Vamos voltar um pouquinho lá no profissional. E o sentimento de prazer no que fazia, que eu encontrei exercendo isso, foi sem igual. Eu ia para casa, era menino ainda, e quando eu ia para casa pensando como é que eu ia resolver alguns problemas da borracheria, pneu que estourava, ninguém mexia. Antigamente, pneu de caminhão era muito perigoso, mas eu não tinha medo, tudo era desafio, porque eu tinha prazer naquilo. Uhum. Depois, eu fiz técnico em contabilidade, trabalhei com custo industrial aqui numa empresa de cosmético em Nova Iguaçu. Depois, nessa empresa, eu fiz faculdade de processamento de dados, depois uma pós-graduação dentro da área. Então, fui trabalhar como consultor. Quando a gente... nesse período de consultor, trabalhei 2 anos, depois eu fui lá para a Lanza. Trabalhei 9 anos como analista de sistema ERP. Sistema da TOTOS e sistemas gerenciais de empresa, onde tudo está interligado. Recebimento, compra, contabilidade, esse gerenciamento desse sistema. Existe o SAP, que é bem conhecido, existe o TOTOS, né? Eu era muito voltado para o TOTOS. Durante todo esse período de trabalho, para nós concluirmos, eu sempre perguntava para Deus assim, Senhor, eu sinto saudade de fazer alguma coisa que eu sinto aquele prazer de fazer. Fazia muita coisa, fazia uma coisa, fazendo. E eu descobri em processos, fazendo melhoria de processo,
eu comecei a descobrir isso. Eu recebi um grande desafio lá, quando eu trabalhei na Lanza, e que tinha pouco investimento. Eles falaram, você pode resolver isso ali. E eu consegui resolver. Só que chegou o último dia do projeto, era 11 horas da noite, era uma sexta-feira, e eu falei assim, caramba, a semana passou. Eu estava tão imerso no projeto que é natural. Você é um profissional, você tem que se dedicar e não tem nenhum problema com isso. Você tem que amar a sua profissão para que você seja o melhor. Mas eu percebi que Deus queria me responder o porquê de eu nunca ficar muito tempo numa coisa só. E porquê dessa descoberta de prazer em fazer algo, no meu caso, era risco. Porque quando chegou sexta-feira, eu falei assim, a semana passou. Era como se eu tivesse fechado os olhos na segunda e aberto os olhos na sexta. Eu não vi nada. Eu não lembrava de nada. Eu não lembrava de ter ido para casa, não lembrava de nada. Era como se a minha cabeça tivesse imersa naquilo. Aí eu falei assim, então é por isso. Porque eu, como pessoa, quando gosto muito de algo, eu desligo das outras. Uhum. Então, na verdade, o Senhor não está me privando de ter algum prazer profissional. O Senhor está me preservando de algo que pode ser nocivo diante do meu perfil. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Foi o que eu entendi. Então você não tem prazer profissional? Muito, eu tenho prazer profissional. Uhum. Eu tinha uma memória afetiva de um adolescente de 16, 17 anos. Descobrir o prazer profissional não está relacionado só ao que você faz. Está relacionado ao seu convívio, ao ambiente de trabalho, à amizade que você faz, ao que você constrói. Porque uma coisa é você construir, eu fiz isso aqui. Outra coisa é você participar de uma construção. Então, em todo o ambiente profissional, quando você faz parte de um grupo e o mínimo de contribuição que você possa dar faz parte do sucesso, isso já é uma satisfação. Isso já me sacia, né? Eu já me sinto satisfeito por estar fazendo parte deste grupo e, de alguma forma, ter contribuído para o sucesso. Sim. Então, por exemplo, na Lanza, a gente fez uma implantação de SAP para 5 empresas ao mesmo tempo. Então, puxa, é uma sensação de orgulho por aquilo que você pôde contribuir dentro da sua parte para a sua vida profissional. Isso é histórico, né? Isso aí a gente fala um pouquinho mais na frente, o que resultou isso. É incrível, né? Assim, a gente, como eu falei antes, né? Não consegue ver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, né? A gente não consegue enxergar em relação à sua esposa, né? Que certamente foi Deus que escolheu, que preparou, né? Tudo assim, o Senhor trabalha em cada área da nossa vida, né? Isso é tão importante, tão lindo, né? Todas. E é uma escolha que acho que todo servo do Senhor deveria fazer. Eu subi ao Manaim e fiz um seminário de principiante. Que, para os nossos ouvintes, na nossa igreja, existe um seminário de principiante que ele fala sobre todas as doutrinas básicas, que é aquilo que todo evangélico, todo cristão precisa saber. Eu aceitei a Cristo, é o chamado, mas depois que eu batizar, como é que eu faço? O que eu preciso fazer? Como é que eu me comporto? A mudança é um processo também. Você aceitou a Cristo, mas muita coisa você vai mudando. E como é que vai havendo essa substituição daquilo que é nosso com aquilo que é de Deus, com os frutos do Espírito? Com o exercício da sua fé nos recursos que Deus tem dado. E quais são? O recurso da oração, da leitura à palavra, do jejum, da madrugada. Então, os meios de graça, do culto à noite na igreja, de entender que você faz parte do corpo, de que você está ligado a um ministério, que existe um pastor que foi posto por Deus, ungido por Deus, para te trazer um conselho da parte do Senhor. Então, quando você usufrui e lança a mão de todos esses recursos, você se torna uma terra fértil para o Espírito Santo trabalhar, porque nós somos templo do Espírito Santo. Só que, para que o Espírito Santo, que é sensível, se sinta à vontade para falar e nós... Porque Deus sempre fala. Às vezes é nós que não conseguimos perceber. Não percebemos e às vezes a gente não dá... Isso já aconteceu muito comigo, né? De o Senhor falar no coração e a gente achar... Assim, não dar ouvido, achar que é, né, coisa da nossa cabeça. Eu achava que ser usado nos dons espirituais
tinha que ter uma faixa piscando, uma coisa, bum, uma bomba, alguma coisa nesse sentido. Então, aprender, como é que é isso? Aprende do 0 ao 100 ao mesmo tempo? Não. O nosso processo de crescimento a nossa vida espiritual, a maturidade, ela desenvolve da mesma forma. E tem muita gente que tem medo, né, de dar lugar ao Espírito Santo agir, porque acha que é uma coisa extraordinária e às vezes o Senhor já está falando com a pessoa e a pessoa acha não consegue perceber. Não consegue perceber, não dá lugar ao Espírito Santo, né? Também tem isso, né? Porque acha que ele precisa estar muito preparado, que ele, né? Não é? Eu não sei explicar muito. Deus é grandioso, é o Senhor do Universo, é tudo. E nós devemos sempre ter essa reverência, esse temor a esse grande Deus. Sim, Mas a forma de relacionar-se conosco, quando Jesus veio... É simples, né? É simples. Isso aí. Essa é a questão. De descobrir. Quando eu fiz a pergunta, Enoque... porque às vezes eu confundo com Noé. Eu troco o nome. Enoque andou com Deus? Se ele andou com Deus e teve uma família e foi próspero e agradou a Deus, por que eu não posso? Essa é a segunda pergunta. O que diferencia um servo de Deus hoje de um servo de Deus no tempos bíblicos da igreja primitiva, um exemplo? O que difere você de Maria, que ia para lá andar com Jesus, levar o bálsamo? O que difere? O que difere a minha vida de qualquer um dos apóstolos? Nada. Né? Para viver, cada um vive a sua experiência ao seu tempo. Agora, nós não podemos nos privar, dizer que não é possível. O Deus que nós cremos é o Deus do impossível. E assim, tem certas pessoas, né, que a gente conta uma experiência maravilhosa, uma maravilha até que o Senhor operou uma cura, sei lá. E assim, fica tão maravilhado porque acha que Deus só operava dessa maneira lá no passado, né? Só no passado, não. E não. Não, de forma nenhuma. Deus fala, por isso que a experiência do meu filho, né, o nosso tempo é curto, mas eu sempre privei, eu gostaria até de compartilhar com que essas experiências, elas partiram... Lembra quando eu falei de um seminário de principiante? Vai falar. Seminário de principiante. Nesse seminário... Perdão. Neste seminário, eu conversei com Deus e falei assim, eu preciso viver experiências com Deus. Porque as experiências com Deus fortalecerão a minha fé. Essa foi minha. Eu preciso, Senhor, viver a experiência com todas as doutrinas. Eu preciso entender o que é Igreja Corpo de Cristo, clamor pelo sangue de Jesus, dons espirituais. Não aprender intelectualmente. Não sentar aqui e ver. Eu preciso viver. Porque uma coisa é você ler, saber. E ver a experiência do outro. Conhecer com a experiência do outro. Aí, isso é uma coisa. Outra, não, eu faço questão, eu quero viver. É uma escolha que me levou por caminhos árduos também. Você vai ser provado por isso. Você vai passar por situações adversas. Mas, quando você sabe que você está sendo conduzido, você não teme. Você confia de que o Senhor há de prover as coisas. Verdade. Então, assim, em todas as decisões que um servo de Deus toma, a adversidade, os ventos contrários sempre vão se levantar. E a gente, né? O Senhor dá uma força, né? Que a gente não sabe de onde vem, né? Às vezes a gente acha que não vai suportar. E o Senhor, né? Tá com a gente o tempo todo, assim. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos consola. E a gente continua. E eu tô lembrando aqui também que a gente tem que criar raízes, né? E raízes para baixo, né, profundas, para que a gente possa, no período da prova, né, da adversidade, a gente está firme. O que eu acabei de falar anteriormente, quando eu falei para você que viver experiência fortalece a nossa fé, foi pautado justamente na leitura da Bíblia falando sobre Davi. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele fez menção a 2 outras provas que ele tinha vivido. Eu enfrentei o urso e do leão.
eu vou também enfrentar esse circunciso. Então, a luta na vida do servo é essa. Ela é gradativa, ela vai aumentar. Mas cada luta que você vence, mais confiança em Deus você tem. E é engraçado, eu não sei se o senhor já passou por essa... Claro que já deve ter passado. A gente passa, aí a gente passou por isso aqui, aí a gente vai e passa de novo ali. Só que ali já não é mais tão forte como a gente passou aqui, né? Às vezes você ri, caramba, passei. Porque você criou, tipo, uma casca, né? Uma experiência, né? No sentido de você se torna mais resistente. Resistente, né? Isso faz parte do processo de maturidade. O amadurecimento do servo está justamente em ele perceber que ele é um ser humano suscetível a falhar, errar, a cometer erros, mas automaticamente, com os recursos do Senhor, ele buscar a manutenção de Deus, em Deus, daquilo que o Espírito Santo precisa para ele recompor a sua força e ele não desviar do caminho. Por quê? Essa é a descoberta, não desviar do caminho que o Senhor nos pôs. Eis aí um novo e vivo caminho, andai nele. Esse caminho, andai nele. Agora, se esse caminho é novo porque a gente não conhece. E ele é vivo, por que vivo? Porque nós vamos descobrir uma vida que é um mistério. E eu gosto muito de fazer exemplo, um exemplo é assim, o povo saiu do Egito, andou no deserto. Tinha referência para caminhar? Tinha a nuvem ou ao fogo, ok? Então tinha uma referência. Então eles seguiam a nuvem porque sabiam que aquele era o caminho que o Senhor estava direcionando. Trazia preservação num deserto hostil, difícil, mas estava ali a ação de Deus. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, onde estava o caminho? Não tinha caminho aos olhos humanos. Ainda, né? Esse é o momento em que nós vivemos. A igreja está atravessando o mar. Olha só. Está atravessando esse mar. Esse mar, que na nossa condição humana, é impossível transpor. Mas quando a voz de Deus tem prioridade na nossa vida, diga ao povo que marche. A ação de marchar é um ato de fé. E diz que quando eles deram o primeiro passo, um caminho se abriu. Quem é esse caminho? O caminho da vida é Jesus. Então eles descobriram, através da fé, o livramento que Deus trouxe. Que maravilhoso, né? Agora, preste atenção numa coisa. Esse caminho que era de vida para o povo e de livramento, porque vivia de fé, o coração estava confiante de que Deus iria sustentar. Então, o povo caminhou. Logo depois, entrou o povo do Egito. Pergunto, os soldados, qual era o sentimento que os soldados do Egito tinham? Morte, né? De morte. Eles não tinham um sentimento de vida. Essa palavra, o caminho é Jesus, é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela nos leva, através da ação do Espírito, a viver uma experiência de fé. De fé. Isso aí. Mas quando eu uso a palavra, eu não vou falar nem do sentimento dele, vou falar qualquer coisa diferente, que não seja um coração ou uma ação movida pelo Espírito Santo, ela não chega do outro lado. É um caminho que para no meio do caminho. Por isso que as pessoas dizem, por que as pessoas desistem no meio do caminho? Por que as pessoas desistem? Todas que desistem têm o seu motivo. E tem a sua justificativa. Nós podemos ter justificativas. E até plausíveis. Só que a gente tem uma escolha. Ou a gente caminha para chegar no destino que o Senhor nos chamou, e o nosso caminho é para as mansões celestiais. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, e que, como servos do Senhor, não estamos imunes de ficar doentes, de ficar desempregado, né? de sofrer assalto, de padecer necessidade de falir. Sim. De falir. Né? Nós não estamos sujeitos a tudo, como qualquer uma outra pessoa. Sim. Não, eu sou servo de Deus, não fico doente, eu não posso falir. Não existe isso. Só tem uma diferença. A gente passa, mas com o Senhor. A gente com o Senhor. Ali, mas a gente tem certeza da vitória lá na frente. É isso aí. E sabe que Ele vai estar nos ajudando. É verdade. Essa é a diferença. Quando você confia no Senhor, você vai viver as adversidades,
mas vai saber que o Senhor vai te ajudar. O Senhor, ele é o nosso ajudador. Não nos abandona, né? Já não nos abandona. O homem pode nos abandonar, mas qualquer o Senhor pessoa não. pode nos decepcionar, mas o Senhor nunca vai. Verdade. Nós que podemos sair, né, de debaixo das potentes Das mãos do dele. Senhor, mas isso aí. Mas a mão do Senhor, a graça de Deus continua sobre as nossas vidas. Pois olha quanta coisa a gente falou aqui, né? Sobre várias áreas, né? E que Deus opera. E que Deus não é um Deus distante, Ele está próximo. E Ele só deseja se relacionar, né? Conversar, porque Ele é o nosso amigo, né? O Senhor, ele é o nosso melhor amigo. E ele tem a resposta para ti. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais seu coração. Abra o seu coração para Jesus. A palavra diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei. Entrar na nossa vida é trazer a sua luz, é nos ajudar, é trazer vigor, é trazer elementos do céu, porque os da terra muitas vezes não são suficientes para aquilo que nós precisamos. Mas uma coisa eu sei: se você abrir o seu coração para Jesus, algo novo o Senhor mostrará ao seu próprio coração e você mesmo verá o resultado da boa escolha que é ter Cristo em nosso coração. E o Senhor, Ele nos surpreende a cada dia, né? Eu vivo muita experiência com o Senhor no meu trabalho, né? Eu trabalho com empreendedorismo feminino e tenho aqui o programa. E eu convidei já há algum tempo, né, Johnny, para estar aqui junto com a gente. A gente conversou sobre alguns assuntos, mas vários assuntos que ele falou aqui eu não sabia, né? E como o Senhor coloca próximo pessoas que se conectam, que já viveram, né, a mesma história. Enfim, esse é o nosso Deus. E eu estou muito grata, tá? Pela sua presença aqui. Foi um prazer. Quando quiser voltar, as portas estão abertas. Saudações a todos que estão participando deste programa conosco. Damos início a uma série de ações de acessibilidade promovidas pela Igreja Cristã Maranata. E neste programa estaremos juntos para compartilhar testemunho de fé, práticas e ações realizadas por membros das igrejas. Alguns profissionais da saúde, educação e outros que voluntariamente contribuem com informações e esclarecimentos necessários para o bem-estar das famílias. Ao longo do tempo, a Igreja Cristã Maranata vem observando as necessidades de cada um e adequando iniciativas para promover a acessibilidade aos seus membros. A participação de todos é de grande relevância para fortalecer e expandir essas ações realizadas por pessoas que se interessam em trabalhar com acessibilidade. Este roteiro inicial é necessário para que ouvintes compreendam o objetivo do programa, sua organização e ter um panorama dos principais temas centrais de acessibilidade que serão abordados ao longo do programa. Além disso, iremos apresentar alguns componentes do trabalho de acessibilidade que desde o início estão envolvidos nesta missão e ouvi-los. Nós, como é o caso do pastor Bísio, de São Paulo, nós ouviremos o que ele tem a nos dizer. Pastor Bísio, por gentileza. Oi, Leonice, tudo bem? Que bom, hein? Termos esse espaço para falarmos de acessibilidade, acessibilidade em ação. Acessibilidade é um tema muito importante e que a Igreja Cristã Maranata leva muito a sério também esse tema, como é tratado, porque a acessibilidade é tratado na sociedade, na educação, tem a sua maneira de tratar. E como a Igreja Maranata olha para esse tema, a forma de tratar, de acolher a pessoa com deficiência, como integrá-la, como dar acesso a ela, à palavra de Deus. Então, esses são os princípios, a base com que surge o trabalho de acessibilidade na Igreja Cristã Maranata. Surge, primeiramente, com os surdos, acessibilidade aos surdos, talvez até porque no nosso próprio país se destaca mais a questão da surdez como início de um trabalho de acessibilidade, para agora entrar por outros caminhos, outras pessoas também da acessibilidade. Então,
começa assim, nas nossas igrejas, o trabalho com Libras, o trabalho com a janelinha de interpretação, como nós estamos vendo aqui, seminários para surdos, aulas para surdos, mensagens para surdos, mas a própria questão da sociedade, do tema de acessibilidade, como ele se apresenta, leva a igreja a se preocupar com isso. Então, é daí que começa então a acessibilidade ser pensada para outras pessoas também. E a Igreja Cristã Maranata leva o assunto de acessibilidade da seguinte maneira que nós entendemos. Nós respeitamos as diferenças, cada pessoa tem a sua diferença, cada pessoa é única, então essa pessoa a ser assistida no nosso meio, ela precisa ser acolhida, porque nós somos todos iguais na presença do Senhor. Não há diferença. Cada um tem as suas falhas, tem a sua maneira, tem o seu jeito de ser, a sua própria personalidade, a sua forma de se relacionar com Deus. Então, baseado no amor de Deus para conosco, é que nós trabalhamos com a acessibilidade. E essa acessibilidade a quê? A palavra de Deus, porque a palavra acessibilidade ela tem muitas aplicações também. Ela pode ser acessibilidade arquitetônica, por exemplo, ela também é importante e a igreja também se preocupa com isso. É uma rampa, é um banheiro adaptado, é um banco, é um material para uma criança, tudo isso é importante também. Nós pensamos de uma forma muito especial também acessibilidade ao conhecimento da palavra de Deus, da vida eterna. Então, assim que temos colhido muitas experiências, e é dessa forma que a Acessibilidade em Ação apresentará muitos temas para nós aprendermos, para nós trocarmos informações aqui, neste momento reservado, nesse programa, nesse espaço que foi nos concedido para trabalharmos desse assunto. A pessoa que é membro da igreja, você que participa, conhecer a seriedade com que nós tratamos, com que nós levamos a questão de acessibilidade. Então, a igreja tem procurado dar aos seus membros condições deles serem acolhidos no nosso meio. Então, acolher é muito mais do que ser bem-vindo. Então, a pessoa ela é acolhida no nosso meio. A pessoa que precisa de acessibilidade e a sua família, porque ela não está só. É uma mãe preocupada com seu filho, é um pai, é alguém que ama o seu filho, que ama ao seu esposo, a sua esposa, e quer que também ele seja respeitado, tenha seus direitos a cada dia ser real na sua vida, o seu direito de ter comunhão com Deus, o seu direito de expressar a sua vontade, de cantar louvores a Deus, de conhecer a palavra de Deus, um novo ensino, uma doutrina. Então, é esse direito que nós aqui temos muito cuidado sobre ele, que nós chamamos assim, o direito da ovelha. O direito da ovelha é isso, é ter comunhão com o seu Deus. Então, o trabalho de acessibilidade visa isso, a esse conhecimento, a busca de recursos. Então, são através de palestras, muitos profissionais da própria igreja, profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais da própria legislação, dos direitos da pessoa com acessibilidade, da pessoa com deficiência, direito à acessibilidade. Então, é dessa forma que nós tratamos esse assunto e que nós temos a cada dia avançado, buscado aperfeiçoar esse acolhimento, esse atendimento a essa pessoa da acessibilidade, para que ela se sinta, quando ela entra na igreja, ali também é a sua casa, ela pertence, esse lugar é dela também, ela não é um estranho, ela é bem-vinda, ela é acolhida no nosso meio. E essa família também, respeitado os seus direitos de ver ali o seu filho aprender, a liberdade dele louvar a Deus,
dele participar, dele interagir com as pessoas. Então, seja ele surdo, seja ele autista, seja uma pessoa com TDAH, não temos essas preocupações. Uma coisa, inclusive, quando nós utilizamos essa terminologia, inclusive acessibilidade, é justamente para fugir disso, não é? É o autista, é o surdo. Não, nós somos iguais na presença do Senhor. E as diferenças que temos, seja ela física, seja ela cognitiva, elas vão ser respeitadas no nosso meio, como nós falamos. E quando fazemos isso, meus amados, né? Você que participa aqui conosco, é muito diferente o trato desse assunto. Não é um rótulo que marca a vida da pessoa, mas é a presença de Deus na sua vida. É ela como um cidadã do céu. E é assim que nós queremos que você também participe conosco. Então, o trabalho de acessibilidade, com palestras, com materiais, tem sido produzido oficinas para tratar desse assunto em vários lugares, seminários que temos preparado para que o nosso povo, as professoras, pastores, a família, você que estará conosco, desfrute de todo esse conhecimento, desse material, de uma forma com amor, de uma forma leve, respeitosa, com fé, com alegria. Então, foi assim que iniciou o trabalho de acessibilidade na Igreja Cristã Maranata e é assim que ele vai prosseguir. E nesse programa nós teremos muitas oportunidades de vermos isso com temas muito importantes para entendermos melhor sobre acessibilidade, sobre acolhimento, sobre o direito a ser respeitado. Então, nós queremos deixar já aqui essa mensagem inicial nesse sentido. O trabalho começou com seriedade, com amor, com respeito. É assim que ele prosseguirá, é assim que ele será aperfeiçoado e juntos nós enfrentaremos esse tema que para alguns assusta, para o outro traz tristeza, para o outro traz um tipo de sentimento, para o outro até um sentimento de luto, muitas vezes no meio da família. Mas aqui, olha, né, nós vamos tratar desse assunto com a seriedade que você merece, que Deus que cuida das suas ovelhas, faz dessa forma também. Então, nós agradecemos, Leonice, as pessoas que participam conosco, essa iniciativa, essa oportunidade de tratarmos desse assunto de uma forma maravilhosa e termos, então, esse espaço para falarmos, para discutirmos. Então, a sua pergunta no e-mail que está sendo projetado, veja, você pode enviar suas dúvidas, suas questões, querer saber mais, querer saber, muitas vezes, o endereço da igreja, onde eu posso levar meu filho para participar de uma aula com as demais crianças, sem ser discriminado, sem ser visto de forma diferente, participar de um culto, seja ele, nós estamos falando de criança, mas muitas vezes pode ser um jovem, pode ser uma pessoa adulta, claro. Então, esse é o lugar para nós tratarmos desse assunto. Acessibilidade em ação, a ação do Espírito Santo no nosso meio para dar esse acesso à palavra de Deus. Amém? Então, Deus nos abençoe, Leonice, e vamos prosseguir. Fé, com alegria, fornecer esse material a essas pessoas. Ok? Então, um grande abraço. A paz do Senhor, Pastor Bis. É muito bom termos o Senhor conosco. É sempre bom a participação dos pastores nesse trabalho de acessibilidade. Tem sido constante, isso tem sido uma bênção para todos. Nós vamos dar continuidade sobre os trabalhos, as frentes de trabalhos que nós temos na acessibilidade. Nós temos um site, Acessibilidade, da Igreja Cristã Maranata, ao qual nós passaremos aqui algumas das frentes de trabalhos que nós temos. Como foi falado no início sobre o objetivo do trabalho, principal é levar a palavra de Deus, é facilitar o entendimento da palavra de Deus. Dentro disso, nós temos as frentes de trabalho, que são, nós trabalhamos com autismo, síndrome de Down e TDAH. São membros das igrejas que têm essas
essas necessidades e o trabalho de acessibilidade tem dado este apoio. Este site tem vários esclarecimentos, inclusive nós temos as diretrizes que cada um pode entrar e baixar, tem documento PDF. Nós também temos, vou passar aqui porque nós passamos rapidamente, nós temos as aulas adaptadas, nós temos o estudo da Escola Bíblica Dominical, essas aulas que são dadas durante as aulas da EBD, elas são adaptadas por professores que voluntariamente fazem este trabalho. Como eu já disse, e também nós temos o trabalho com os idosos. Esse trabalho tem sido uma bênção, tem alcançado vários idosos, com as visitas que têm sido feitas, é um trabalho maravilhoso. Durante o desenrolar de todo o programa, das séries que ainda virão, nós teremos oportunidade de falar com mais detalhes sobre este trabalho. Nós temos também eventos de ações sociais. Nós tivemos aqui um dia especial de ação social, um momento maravilhoso onde pudemos auxiliar com ações sociais a população e tem sido uma grande maravilha esses eventos. A participação de irmãos voluntários e hoje nós, inclusive, estamos aqui com Raquel. Raquel é uma das voluntariadas, ela é fono, trabalha nos auxiliando e agora ela está responsável, ela faz parte de uma equipe que está responsável por atendimento do nosso canal de e-mail. Ela vai falar um pouco para nós sobre isso. Olá, eu gostaria de chamar você para nos auxiliar. Qual é a sua dúvida? O que você gostaria de saber sobre nossas frentes de trabalho, né, Leonice? Sim. Ou mesmo de utilidades do dia a dia, no ambiente da igreja ou socialmente mesmo. O nosso e-mail é acessibilidade@presbiterio.org.br. Você pode mandar as suas dúvidas. Por favor, se identifique, fale de qual cidade que você é, nos conte um pouquinho mais sobre você e como nós, como equipe, podemos te ajudar. Mande o seu e-mail, que ele será muito, né, Leonice? Sim. Muito importante para fazer melhor a nossa programação, que é para você. Amém, Raquel. Obrigado pela sua participação conosco. Agradecemos a todos os nossos amigos, aqueles que estão conosco, que nos acompanham nesta jornada de acessibilidade e convidamos vocês a assistirem, compartilharem e estarem presentes no próximo programa, onde teremos mais orientações, informações importantes sobre o tema de acessibilidade, pois a participação de cada um de vocês é fundamental para fortalecermos essas ações e promovermos um ambiente mais acessível para todos. Até breve, contamos com a presença de vocês no próximo encontro. Muito obrigada e a paz do Senhor.